De imediato, Denise Gentil, professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Bom dia, senador Paim. Agradeço enormemente ter tido a honra de participar de mais uma mesa com o senador Paim, que é um gigante no nosso Senado. Vai ser um homem que vai ficar na história desse país como um dos senadores que mais bravamente lutou pela manutenção dos direitos sociais. É uma honra, senador, estar aqui com o senhor. Eu tenho um enorme respeito por você. Queria pedir aqui o aplauso das mulheres a esse senador que nos dedica muito amor, porque isso é um gesto de amor. Você tem dedicado às mulheres um gesto de amor muito grande. Muito obrigada. Eu quero começar dizendo que eu sou muito conhecida por falar que a Previdência não tem déficit. Eu, a Anfip, né, aqui na pessoa da nossa colega, da nossa querida colega Maria Inês, que é presidente da Anfip, a gente tem insistido muito que a Previdência não tem déficit, a Previdência tem um enorme superávit, mesmo com todas as manobras que o governo tem feito para provocar o déficit na Previdência, como, por exemplo, brutais desonerações tributárias, um descaso enorme com a cobrança da dívida ativa previdenciária, fazendo pouco caso da fiscalização dos sonegadores, enfim, fazendo uma enorme depressão econômica que enfraquece a economia, enfraquece os postos de trabalho e, portanto, atinge diretamente a Previdência na sua arrecadação. O governo tem se esforçado demais para que a Previdência chegue a um déficit. Mas a gente tem tentado mostrar que, apesar de todo esse esforço, a Previdência continua sendo superavitária e o que é mais incrível, o último trabalho que a Anfip patrocinou junto com o DIEESE e que eu tive a honra de organizar junto com o Cláudio Pucci, que é outro economista, mostra que o modelo atuarial da Previdência brasileira é precário, é incompleto, é completamente vazio de qualquer possibilidade de projeções para o futuro. Já está pronto esse livro foi lançado há pouco mais de uma semana atrás, então a gente vai provar nesse livro que não existe déficit hoje e nem haverá no futuro, porque quando a gente reconstrói com base no próprio modelo precário do governo e insere variáveis que o modelo não prevê, como, por exemplo, um mercado de trabalho dinâmico, né, que seja capaz de incorporar as características que o modelo brasileiro tem no mercado de trabalho, se a gente incorpora um crescimento razoável de produtividade, né, até inferior ao que o governo tem dito que prevê, mas não prevê, né, porque o governo tem dito, criticando o nosso trabalho, de que ele prevê um crescimento de produtividade de 2,5%, mas dizer é fácil, botar no modelo é que é difícil. Então, ele não mostra a incorporação dessa produtividade na memória de cálculo. Aliás, nós temos um modelo atuarial que não tem memória de cálculo, certo? Então, o governo projeta para o futuro o que quer, não é? Mas nós fizemos um trabalho sério junto com grandes engenheiros e matemáticos renomados no país, como é o caso de Solon Carvalho, certo? Patrick Alves, Marcelino Silva e Renato Lisboa Francês, que são nomes conhecidos, inclusive fora do país, e nós fizemos uma verdadeira engenharia reversa no modelo atuarial do governo, partindo das tabelas para as equações, para poder provar e desmontar todo o sistema atuarial brasileiro. Então, reparem, essa reforma está sendo proposta em cima de previsões de um modelo que erra sistematicamente nas suas previsões. A gente consegue provar que entre 2002 e 2015, os erros de previsão do governo ultrapassaram a casa dos 40%, sempre subestimando a receita e superestimando o gasto, né? E, com isso, projetando um déficit sempre para o futuro, que é um déficit arbitrado por variáveis irreais, equações irreais. Mas, enfim, eu estou dizendo tudo isso para falar o seguinte: por conta dessas previsões, o governo chegou à conclusão de que as mulheres são também culpadas pelo déficit, porque, afinal de contas, as mulheres vivem de mais e contribuem de menos, né? Elas acharam de ter uma sobrevida, uma expectativa de vida após os 65 anos muito longa,
não é? E contribuem 5 anos menos, e no caso das trabalhadoras rurais, contribuem por 10 anos menos do que os homens, né? Então, as mulheres agora já não são mais as mulheres da década de 80, diz o governo, elas precisam agora ser tratadas em pé de igualdade com os homens no século XXI, porque, afinal de contas, elas estão mais escolarizadas, elas se empoderaram e agora o governo pode tratá-las em pé de igualdade com os homens. Pois bem, a identificação de que a velhice é essencialmente feminina, como diz o governo, né, não cria um problema que vá ser resolvido com a restrição ao acesso ao benefício, certo? Não vai ser resolvido esse suposto problema aumentando a idade da mulher para se aposentar e aumentando o tempo de contribuição. Não é assim que se resolve. Por quê? Porque o problema do modelo do governo é que ele é essencialmente um modelo de tendência demográfica. O que pesa sobre as previsões do governo e sobre as conclusões do governo são as variáveis demográficas, quando em qualquer outro país do mundo o que deveria pesar são as variáveis do mercado de trabalho, porque a nossa previdência é referenciada no mercado de trabalho. E o que acontece no mercado de trabalho? No mercado de trabalho, vou reafirmar o que as brilhantes expositoras já disseram antes, no mercado de trabalho, nós temos uma situação em que o governo demonstra, aliás, essa é a cara do governo, né? Um brutal desconhecimento ou uma brutal indiferença com relação às estatísticas do mercado de trabalho brasileiro. Porque senão não propunha essa reforma tão bestial, né, que é essa reforma da Previdência. Se nós formos considerar as características do mercado de trabalho brasileiro, a gente sabe que a PNAD de 2015, lançada recentemente pelos estudiosos do IBGE, nos mostra que as mulheres trabalham 24,4 horas por semana em afazeres domésticos e que os homens trabalham apenas 10,6 horas, né? E que, somando jornada de trabalho com afazeres domésticos, as mulheres trabalham 53,6 horas semanais, enquanto os homens trabalham 46,1, totalizando, portanto, 7 horas e meia a mais do que o trabalho masculino. Estou repetindo isso, que as expositoras anteriores já disseram, só para acrescentar uma coisa. No ano, isso significa que as mulheres trabalham 390 horas a mais do que os homens, certo? As mulheres trabalham, portanto, né, 16 dias a mais que os homens. E quando a gente vai para os cálculos, da aposentadoria, segundo a proposta do governo Temer, se uma mulher se aposentar aos 16 anos, junto com um homem, quando ela chegar aos 65 anos, que é a idade de aposentadoria dos dois pela PEC, considerada essa carga a mais de trabalho ao ano, considerada a taxa de desemprego que para as mulheres é de quase 4 pontos superior a dos homens, 4 pontos percentuais superior dos homens, porque o desemprego entre as mulheres é em média de 11,6%. E dos homens é de 7,8%, segundo a PNAD de 2015. Considerando tudo isto, né? Considerando que as mulheres passam grande parte do tempo da sua vida laboral na informalidade do trabalho, né? E até sem trabalho para poder criar os filhos e atender aos idosos, quando chegar, considerando toda essa conjuntura, segundo o trabalho que nós resolvemos fazer junto com a Anfip, quando homens e mulheres chegarem aos 65 anos, as mulheres terão trabalhado 9,6 anos a mais do que os homens, quase 10 anos a mais do que os homens. Então, se houvesse justiça na votação, a idade das mulheres teria que ser 10 anos menos do que a idade dos homens, certo? Então, nós vamos ter que pensar segundo o funcionamento do mercado de trabalho e não segundo as variáveis demográficas que mostram que as mulheres estão vivendo mais. A segunda questão é que, mesmo trabalhando essa carga muito maior, as mulheres ganham muito menos do que os homens. Por exemplo, as mulheres negras, anotem, ganham 41% do salário de um homem branco. 41%. E uma mulher branca ganha 70% do salário
médio de um homem branco, embora as mulheres sejam mais escolarizadas, né? A gente sabe, por exemplo, segundo a PNAD, que as mulheres são hoje, né, 20,2% das mulheres têm até 12 anos ou mais de estudo, contra 16,7% dos homens. Então, as mulheres estão mais escolarizadas. Mas o que é surpreendente? Quanto mais elevado o nível de escolaridade das mulheres, maior é a assimetria entre o salário delas e dos homens. Certo? Então, as mulheres estão sendo punidas no mercado de trabalho por serem mais estudiosas e terem uma formação superior mais elevada, por trabalharem mais e agora por viverem mais. Estão sendo punidas por isso. Então, a gente sabe, né, também que a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é inferior à dos homens e que isso atingiu um teto. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é de 55%. Há 2 décadas é de 55%. Ou seja, há uma cláusula de barreira para a entrada das mulheres no mercado de trabalho, enquanto a taxa de participação dos homens é de 78%. As mulheres não conseguem ultrapassar os 60% de taxa de participação. E que barreiras são essas que impedem as mulheres de participar mais do mercado de trabalho? A própria taxa de desemprego das mulheres, que é maior porque o mercado dá preferência aos homens. Os contratos que são feitos com as mulheres são contratos mais precários, de alta rotatividade e de informalidade. A informalidade entre as mulheres é maior, né? As rupturas frequentes nas carreiras profissionais que as mulheres têm que fazer a cada nascimento de um filho ou a cada doente da família, elas têm que interromper suas carreiras e isso prejudica na escolaridade, prejudica no desempenho profissional dessas mulheres, são cláusulas de barreira a uma maior participação. Então, ao invés do governo aumentar a participação das mulheres para que elas contribuam mais para a Previdência, né, possam ser mais produtivas e contribuam mais com uma taxa de participação maior no mercado de trabalho, o que para isso seria necessário apresentar serviços públicos como creches públicas, escolas em tempo integral, cuidados com idosos que fossem públicos, que hoje estão a cargo das mulheres, isso aumentaria a taxa de participação das mulheres e, portanto, a contribuição das mulheres. O governo, ao contrário de fazer isso, quer cortar benefícios e aumentar tempo de contribuição e idade das mulheres. Ou seja, o governo faz o avesso de tudo o que se faz. Por exemplo, o governo diz que na Europa, né, a gente tem uma situação que hoje é de igualdade entre homens e mulheres. Mentira! Isso não é verdade. Vamos começar a esclarecer. Por favor, passe várias transparências para frente, porque eu... Vai para frente, por favor. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, um pouco mais para frente. Eu quero mostrar para vocês que, na Europa, quando chegar lá, aqui, antes, por favor. Qual é a probabilidade de uma mulher chegar aos 65 anos no Brasil? Porque essa aqui é a questão. Não querem chegar na idade de 65 anos? Então tá. Qual é a probabilidade de uma mulher não chegar aos 65 anos no Brasil? É de 22,3%. É claro que a probabilidade de um homem não chegar é mais alta ainda, é de 37,3%. Pois bem, querem estabelecer a idade de 65 anos para homens e mulheres igual ao que acontece na Europa, mas lá a probabilidade de alguém não chegar, homem ou mulher, por exemplo, no Reino Unido, é 2 vezes menor, é de 10,6%. A probabilidade nos Estados Unidos de um homem não chegar ou de uma mulher não chegar aos 65 anos é de 20,9% e 13,3%, respectivamente. Na Alemanha, a probabilidade de uma mulher não chegar aos 65 anos é 9,5%. Isso não é mostrado a ninguém. Né? Que nós temos uma situação no Brasil completamente diferente. Né? E isso deveria estar no modelo atuarial do governo, a probabilidade distinta entre homens e mulheres, tá certo? Passe mais uma, por favor. Eu quero mostrar também para vocês que o desemprego entre os idosos no Brasil é muito superior ao desemprego entre os idosos de vários países europeus. Nós temos uma taxa de desemprego no Brasil, que vocês podem ver naquela coluna, é 29,3%, enquanto nos demais países, como na França e na Itália, ela oscila entre 5% e 8%.
certo? O que significa que se você, uma mulher que faz 60 anos, 65 anos de idade e não consegue completar os 25 anos de contribuição, também não conseguirá emprego no mercado de trabalho, porque a taxa de desemprego média já é alta para as mulheres, já é quase 4 pontos percentuais acima na média. Imagina na fase acima dos 65 anos. O desemprego é muito superior. Passe mais uma, por favor. Só para mostrar que o governo não está fazendo uma... Tempo, pai? Eu vou mostrar para vocês que na Europa a idade de 65 anos ela foi conquistada gradualmente. Há países que ainda nem acabaram de implementar. Por exemplo, o Canadá só vai terminar de implementar os 65 anos de idade mínima em 2029. Na Áustria, 2023. Alemanha, 2029 também. Né? Espanha, 2027. Quer dizer, o governo quer fazer no Brasil de uma tacada só. Será 65 anos ano que vem, se passar, tá certo? Para homens e mulheres. Agora, reparem, né, que existe uma diferença na Europa. Passe mais uma. Existe uma diferença entre a idade mínima para se aposentar e a idade de referência, coisa que o governo também não conta para nós. O que é a idade mínima? Uma pessoa na Europa pode se aposentar, por exemplo, com 55 anos, 57 anos. Ela não receberá 100% da aposentadoria, mas ela pode se aposentar com menos de 65 anos. A idade de referência é que é 65 anos. O governo quer estabelecer uma idade única de 65 anos e dizer que está fazendo igual ao que se faz na Europa, no resto do mundo. Não é verdade. Na Europa, você tem uma idade mínima de aposentadoria bastante inferior à idade de referência. E o que é importante? Na Europa, eles dão importância à saída da força de trabalho. Então, se, na verdade, a idade de saída da força de trabalho é inferior a 65 anos, a idade mínima não pode ser 65 anos. Concordam? Por isso é que eles têm essa flexibilidade entre a idade de referência e a idade mínima. E nós, que não olhamos a idade de saída do mercado de trabalho, estamos querendo impor, sem exigir que o governo faça esse cálculo de qual é a idade de saída do governo da sociedade brasileira. Passe mais uma para eu mostrar. O tempo de contribuição de 25 anos é realista? Vamos ver. A exclusão que vai acontecer em 2015, 60% das aposentadorias por idade concedidas foram para trabalhadores que não chegaram a 20 anos de contribuição. Em 2015, 79% dos aposentados por idade haviam contribuído menos que 25 anos, que serão exigidos na reforma. Isso é muito pior para as mulheres, porque são as mulheres que mais se aposentam por idade no Brasil. A gente sabe, por exemplo, que as mulheres são as grandes... 64,5% das aposentadorias concedidas para as mulheres é por idade. Por que é por idade? Porque elas não conseguem ter tempo de contribuição de 30 anos para se aposentar por tempo de contribuição, certo? E 48,3% desses benefícios por idade que as mulheres recebem é equivalente a um salário mínimo, certo? Então, a mudança vai atingir principalmente as mulheres mais pobres, cujo benefício é de 890 em média. Passe, por favor, só só o último quadro para mostrar para vocês o percentual de aposentados por idade. Em Tocantins, 96%. Em Rondônia, 96% das aposentadorias são por idade. No Acre, 92,6%. No Pará, 90%. Quer dizer, quem é que mais será atingido com a idade de 65 anos? As mulheres dos estados mais pobres do país. Mais uma. Por favor, a última. A quem interessa, afinal de contas, essa reforma da Previdência? Há 3 grupos sociais muito importantes. Porque se essa reforma não serve a ninguém, não serve às mulheres, não serve aos homens, não serve aos rurais, não serve aos urbanos, não serve aos professores, aos médicos, aos bombeiros, aos policiais. A quem que serve essa reforma, afinal de contas? Certo? Em primeiro lugar, ela serve aos bancos, porque os seus fundos de previdência privada complementar ampliaram de forma soberba as suas carteiras. A gente sabe, por exemplo, que as carteiras dos bancos privados de previdência complementar deram um salto. Eles aumentaram em 42 bilhões de reais
as suas carteiras entre janeiro e outubro. Eu já estou para concluir, senador. Em segundo lugar, a gente sabe também que o patrimônio desses fundos aumentou de fevereiro de 97, que era 72 bilhões de reais, para 759 bilhões de reais em outubro de 2006, só com o anúncio da reforma da Previdência. Ela ainda nem foi feita, e se Deus quiser não será feita, mas só com o anúncio já houve esse aumento. O segundo são os proprietários de títulos públicos, porque a eles interessa que se rebaixem todos os custos primários, principalmente o que eles chamam do maior custo de todos, que é o custo com a Previdência. Para quê? Para que sobre mais recursos para pagar a mais elevada taxa de juros reais do mundo, porque não basta que ela seja alta, ela tem que ser crível. E para uma taxa de juros ser crível, é preciso achatar os demais gastos, certo? E, em terceiro lugar, para as bancadas do Congresso, que, como se sabe, pactuam com os lobbies que negociam os votos. A gente sabe que hoje tem mais de 20 senadores que estão indiciados pela Lava Jato, né? Desculpa, mais de 20 deputados federais e 8 senadores indiciados por circunstâncias como essas, né? E a gente sabe que isso acontecerá muito, tanto com a reforma trabalhista quanto com a reforma previdenciária. O último agora, por favor, o último dos últimos. O último dos últimos, a captação privada já foi. Aqui, o rombo da Previdência Pública no Brasil, né? Reparem que quando a gente fala, eu e a Anfip falamos, não é? E muitos outros pesquisadores também já chegaram às mesmas conclusões, que nós temos uma Previdência que é superavitária. A gente costuma dizer que, no Brasil, o governo brasileiro sabe que tem uma Previdência que é tripartite, onde funciona, onde contribuem Estado, empregador e empregado, mas ele só faz as contas contabilizando os empregados e os empregadores. Ele se retira, a parte dele ele considera déficit, certo? Mas não querem nos comparar com a Europa? Pois bem, na Europa não é assim que se faz o cálculo, não. Na Europa se faz o cálculo dessa forma. Essa parte roxo mais clara é a participação do governo, que vai desde 75,6% do total das contribuições para o regime na Dinamarca, até, por exemplo, a contribuição nos Países Baixos e na Alemanha de 33,6%, ou como é o caso, por exemplo, em Luxemburgo, 44,7%, enfim. Todos computam o tripé. Aqui no Brasil não se quer fazer esse cálculo, se quer fazer só o cálculo dos empregados e trabalhadores. Enfim, para encerrar, senador Paim, senhoras que estão aqui na plateia, o governo está achando que vai passar essa reforma porque o desemprego é alto, os trabalhadores estão desmobilizados, desanimados com a terceirização e com o desemprego, estão sem coesão. Os servidores públicos disputarão com os trabalhadores da iniciativa privada e ele vai dividir a oposição. O governo também acha que nós não conseguiremos esquecer as nossas diferenças do passado para nos unirmos hoje contra ele. E, mais do que isso, o governo não está acreditando no movimento feminista brasileiro. Mas eu acho que ele está cutucando as onças com vara curta. Tudo bem.